Deus, ele tem um projeto para a sua vida nesta terra. Você já parou para pensar que Deus, ele tem um plano, que Deus, ele tem um projeto arquitetado sobre a sua história, que ele tem um propósito nesta terra? A Bíblia vai descrever que no livro de Gênesis capítulo 6, que Deus, ele tem um projeto em mente para salvar a humanidade. E Deus vai ver um dos seus filhos chamado Noé. Noé, a Bíblia descreve que ele andava com Deus. Ou seja, de toda a humanidade que existia naquela época, Deus viu apenas um homem que teria a graça para receber o projeto de salvação que Deus tinha para a humanidade. A Bíblia descreve que Deus vai dar uma mensagem a Noé. E a mensagem é: Noé, eu vou destruir, eu vou limpar o homem da terra, o homem que eu criei da face da terra, porque todos os desígnios dos seus pensamentos são maus. Já parou para pensar que se Deus te desse uma mensagem que ninguém quer pregar? As pessoas geralmente querem pregar mensagens que amassageiem o ego ou que chame a atenção do público para ela. Só que a mensagem para Noé é: Noé, diga que eu vou destruir a humanidade. A Bíblia vai descrever que Noé, ele passou anos pregando a mensagem de arrependimento e ninguém se converteu. Ninguém se converteu. E se Deus te desse uma mensagem que ninguém quer ouvir? Essa é a grande dificuldade dos profetas da atualidade. Deus falando que está voltando, Deus falando que exige renúncia, Deus falando que existe algo mais de nós, e os grandes profetas caindo dizendo que não vai acontecer nada, que é só vitória. Só que diante de Deus não é só vitória, existe um projeto, existe uma obra que Ele quer fazer sobre a sua vida. E diante dessa situação, desse cenário que Noé está vivendo, Deus vai colocar nas mãos de Noé um projeto. E Deus vai dizer assim: Noé, mesmo que a mensagem seja apocalíptica, mesmo que a mensagem seja de destruição da humanidade, você não vai ficar parado. Você vai trabalhar. Você vai construir uma arca para a salvação daqueles que quiserem se arrepender. Eu acho isso muito interessante, porque independente da mensagem ser apocalíptica, Deus fala para Noé continuar construindo. Eu quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Independente da situação que você está vivendo ao seu redor, ou do cenário que você está vivendo dentro da sua congregação, dentro da sua casa, continua construindo. Por onde? Qual que é a base de direção que você vai construir? A base é a palavra que sai da boca de Deus. A base é a Bíblia. A base é a Escritura. Deus, ele disse assim: Noé, constrói uma arca. A fonte de construção primórdia é a voz de Deus falando com Noé. É a palavra de Deus vindo até Noé, dizendo: Noé, eu vou te dar uma direção no meio desse cenário caótico. Noé, eu vou te dar um direcionamento, um norte diante dessa situação que a humanidade está vivendo. Eu deixo uma mensagem para você hoje. Deus vai te dar uma direção no meio dessa situação caótica que você está vivendo. Deus vai te dar um norte. Deus vai te dar um posicionamento diante do cenário que você está vivendo hoje, ou diante do cenário que a humanidade está passando hoje. Só que a palavra diz que Deus dá esse projeto nas mãos de Noé. Só que quem vai se posicionar para começar a construção vai ser Noé. Ei, se posicione nesses dias de destruição. Se posicione nesses dias caóticos que você está vivendo. Eu não sei o ambiente, eu não sei as pessoas, eu não sei se você está caótico dentro de si mesmo, mas se talvez você nesse momento precise se posicionar. O que Deus está querendo de você, se posicione diante da palavra dele para começar o projeto de construção. Deus quer construir algo dentro de você. Deus quer construir algo dentro da humanidade.
Só que para Deus construir algo dentro da humanidade e mudar o cenário que está acontecendo ao seu redor, primeiramente, assim como Noé, você vai ter que se posicionar a construir. Deus disse assim: Noé, vai cair um dilúvio. Só que detalhe, nunca havia chovido naquela época. Eu acho isso muito interessante, que Noé não vai esperar a primeira gota de chuva cair para poder começar a construção. Ainda que você não esteja vendo, comece. Este é o problema de muitas pessoas. Elas precisam ver para poder começar. E o tempo está passando. Se Deus disse para você construir debaixo da palavra dele algo, comece. Ainda que ninguém acredite, Deus acredita que você vai terminar esse projeto. Porque se Deus não tinha colocado ele nas suas mãos. A Bíblia diz que Noé, ele vai começar a construção daquela arca. Ele vai começar uma obra no meio da sua casa, no meio da sua família. Ainda que todos não tenham ouvido a voz de Deus como ele ouviu, porque isso é muito interessante, porque Deus não falou com a mulher, Deus não falou com os filhos, Deus falou com Noé, dizendo: Noé, constrói. Esse é o ponto de decisão entre você e as pessoas que estão ao seu redor. A pergunta que eu faço é: qual é a voz que você vai ouvir? É a voz que está ao seu redor ou é a voz de Deus dizendo: comece a construir, comece a mudar as coisas, madeira por madeira, martelada por martelada? Não vai acontecer de uma hora para outra, mas você precisa começar a construir agora. Não espere ver para crer, mas acredite que se Deus falou, debaixo da palavra dele, algo tremendo vai acontecer sobre a sua vida. Algo tremendo vai mudar a sua história. No momento que eu coloco a palavra de Deus acima da minha vontade, e acima das minhas decisões, e acima das minhas dúvidas, algo poderoso na terra e nos céus começam a se formar. Eu vejo Deus trabalhando poderosamente sobre a sua vida. Eu vejo Deus trabalhando poderosamente sobre a sua história. Quando Noé começa a pregar aquela mensagem, ele vai ouvir muitas afrontas, acredito eu, dizendo que ele estava louco porque ele acreditou no poder da palavra. Não vai ser diferente na sua vida. No momento que você começar a construir algo debaixo da palavra de Deus, muitos não vão crer, vão te chamar de louco. Vão falar: por que você vai tanto na igreja? Por que você ora tanto? Porque se você se separa tanto? Porque aquele que é chamado por Deus, ele não ouve a voz daqueles que estão de fora ou o barulho dos outros, mas ele é focado na palavra de Deus. Foque na palavra de Deus. O mundo vai vir para poder tirar a sua atenção, para distrair o foco do trabalho que Deus colocou nas suas mãos, mas continua, porque a vitória e o sucesso não está em quantas pessoas te ouvem, mas em obedecer a palavra de Deus. A Bíblia vai descrever que Noé ele vai começar a construção da arca. Ele vai começar o projeto. Só que o projeto ele vem de Deus. Quem constrói é Noé, mas o projeto vem de Deus. Olha que interessante isso daqui. Por mais que é você que vai construir, as medidas do projeto vêm de Deus. Deus fala exatamente a estatura, o tamanho, a madeira, e Deus é quem dá a providência do projeto que Noé vai construir para a salvação daquela geração, para a salvação da sua família. Ei, você constrói, mas o direcionamento, mas as ferramentas, ela vem de Deus. Você constrói, mas não é do seu jeito, não é da sua estatura, não é da sua largura, não é o seu diâmetro, não é você que coloca a altura, nem o diâmetro. É o próprio Deus que vai colocar largura, diâmetro e estatura diante do seu projeto. Você constrói, mas vai ser do jeito dele e da forma dele. Não coloca a sua mão, porque se você fazer da sua forma, quando o dilúvio vier, talvez a arca que foi feita para flutuar diante das tempestades, ela possa afundar.
Coloca nas mãos de Deus. Descansa em Deus nessa manhã. Deixa Deus trabalhar no projeto que Ele colocou sobre a sua vida, sobre as suas mãos. A Bíblia diz que Noé ele começa o projeto diante daquilo que Deus determinou para ele. Nunca é da minha forma, nunca é da minha maneira. Da minha forma vai estragar, da minha forma não vai dar certo, mas da forma de Deus, quando o dilúvio vier. Quando o dilúvio vier, a Bíblia diz que quando a tempestade veio, detalhe, todos aqueles que estavam ao redor tiveram que ver que a mensagem que Deus colocou na vida de um homem verdadeiramente era verdadeira. Todos vão ter que ver. Enquanto a igreja está pregando, Jesus está voltando. Arrependam-se, porque Jesus está voltando. Este é o momento. Um dia, assim como nos dias de Noé, Jesus vai dizer isso, assim como nos dias de Noé, acontecerá. Uns comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que a porta da arca fechou, até que o próprio Deus fechou a própria da arca. Ou seja, vai chegar um tempo que todo esse ministério de pregar a mensagem vai se cumprir. Jesus vai vir e todos terão de ver que aquele que acreditou verdadeiramente tinha uma promessa de Deus, verdadeiramente construiu algo para a sua salvação. Verdadeiramente Deus vai te honrar diante do ministério que Ele te colocou. Não vai ficar, suas palavras não vão cair por terra. A Bíblia diz que todos viram que começou as comportas se abrirem e as águas começaram a inundar. Eu acho interessante isso, que quando Noé ele construiu a arca começou a se levantar sobre as águas. Sabe o que eu quero deixar para você aqui? Se você fizer da sua forma, a arca nem vai sair do chão. Mas se você fizer da forma de Deus e crer que Ele está na direção desse projeto, ainda que a tempestade venha, ainda que as ondas sejam fortes, o projeto de Deus, ele não vai afundar. A arca não foi feita para ser belo. A arca não foi feita para ser bonita. A arca foi feita para ter estabilidade sobre as águas. O que Deus tem para você, Ele não afunda, mas Ele te mantém estável sobre as águas que querem te afundar. É isso que muitas pessoas não entendem. Elas querem fazer da forma dela, só que do jeito dela, lá na frente, vai afundar. Mas se você tomar a direção debaixo da palavra de Deus, ainda que venham os ventos, ainda que venha o dilúvio, ainda que venham as tempestades, diante da base de salvação que Deus te deu e que você construiu, você permanecerá sobre as águas. Você permanecerá. É isso que Deus estava dizendo para Noé. Noé, vai valer a pena todo esse esforço, todo esse cansaço, toda essa difamação, pessoas que tentaram te colocar para baixo, pessoas que não acreditaram no seu ministério, pessoas que tentaram tirar a tua atenção. Deus tem um projeto sobre a sua casa. Deus tem um projeto sobre a sua vida. Fica com essa palavra para o seu coração. Curte, assista até o final, compartilha, comente, deixe um comentário se você quiser. Eu creio que Deus ele quer abençoar muito outras vidas também. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa terra. E lembre-se, Deus tem um projeto para a sua vida.